Ganhar músculo é tão simples quanto treinar pesado e comer até não aguentar mais. É o que muita gente achava, inclusive eu até pouco tempo atrás. Só que eu percebi que quando você faz isso e simplesmente sai comendo ali tudo que tem pela frente, muitas vezes a qualidade do ganho do peso que você vai ter não é muito interessante, porque junto com o ganho de massa magra, de músculo que você tem ali, acaba vindo muita gordura junto. E aí você vê o peso subindo na balança, mas isso é uma estratégia meio burra, quase tão burra quanto você fazer um ego lifting ali na academia. Você tá simplesmente treinando o seu ego, levantando o peso por ego. Nesse caso, o seu peso vai estar subindo na balança, obviamente, por ego também, porque como eu falei, muito disso vai ser gordura sim. E isso faz a gente levantar um questionamento interessante, que é, ok, Rafa, eu sei que eu preciso controlar o meu percentual de gordura no período de booking, de ganho de massa magra, mas como é que eu vou fazer isso? Qual que é a faixa de calorias ideal para eu poder me manter? Ou a melhor estratégia possível, de repente? Muito prazer para você que não me conhece, meu nome é Rafa Brauna, eu sou treinador, cara, já ajudei mais de 3.000 pessoas aí a colocarem o shape e meu objetivo aqui é facilitar um pouquinho o que é a sua vida com treinos, dieta, rotina, no fitness, na academia como um todo aí. Então já vai se inscrevendo aí no canal e deixando aquele like para poder fortalecer o meu trabalho aqui no YouTube. Para você conseguir entender isso de verdade, simplesmente não sair replicando um número aleatório que eu falar aqui, é legal a gente entender um pouquinho de como que acontece o ganho de massa magra, como que o músculo se constrói. E simplificando bastante aqui, é um processo relativamente simples até. Você vai começar ali a treinar gerando um estímulo para o seu músculo, esse estímulo vai sinalizar ali que você precisa construir mais massa magra e ele vai usar os nutrientes ali que você consome, as calorias que você consome para poder construir essa massa muscular. Mas dentro desse processo, principalmente por ser um processo que muitas vezes a gente está no que a gente chama de superávit calórico, a gente está comendo mais calorias do que a gente gasta, acaba que nem sempre ele consegue usar tudo isso 100% ali para construir músculo. Então sobra um pouquinho que ele acaba guardando essa energia como gordura, que é o processo que a gente chama de lipogênese. E o que a gente quer é justamente fazer com que esse processo seja o menor possível. Então para isso a gente vai tentar, obviamente ali, tentando estimar de alguma forma, você consumir a quantidade ideal de calorias para construir massa magra, só que para não acumular tanta gordura. E aí a gente entra num tema que divide um pouquinho opiniões, que é o tal do main gain versus o booking. A estratégia que a maioria das pessoas defende até hoje, né, que é o que ficou conhecido por mais tempo também, é o booking, que é basicamente um período de ganhos, onde você quer maximizar o ganho de músculo ali a qualquer custo. Então, antigamente, o pessoal fazia ali de tudo para isso, saía comendo hambúrguer, pizza, basicamente enchendo o corpo com o máximo possível de calorias que eles conseguiam para poder ter esse ganho de massa magra. Só que como a gente acabou explicando aqui, você acabava também ganhando muita gordura nesse processo. Hoje em dia, o pessoal já tenta ter um superávit um pouco mais tranquilo, faz isso com comida limpa e acaba conseguindo ganhar massa magra, só que com um acúmulo de gordura bem menor. Outras pessoas vão defender agora o main gains, que é basicamente você com um superávit bem pequeno, ou às vezes até mesmo em déficit, você conseguir ganhar massa magra ali através do estímulo que você oferece para a musculatura no treino ali, sinalizando que ela precisa hipertrofiar e minimizando ali o consumo de calorias, mas ainda na medida certa, com um equilíbrio de macronutrientes ali na medida certa também. E como isso acabou se separando em duas vertentes, vai ficando essa dúvida, beleza, mas qual estratégia que é mais eficiente? Porque a gente vê que as duas funcionam e funcionam bem. E já de cara eu posso te falar, o booking como era feito antigamente, de você simplesmente sair ficando gordalhaço, ele não compensa muito, por alguns motivos. O principal deles é a sensibilidade à insulina e a flexibilidade metabólica. Esses são temas que merecem vídeos específicos, mas se você quiser aprender eles ali, cara, te explicando como se você tivesse 5 anos de idade, da forma mais didática possível, clica no segundo link da descrição e conhece um pouquinho do Hypertrophy Academy, tá? Minha plataforma de ensino de treino em conjunto com o Samuel ali, falando sobre dieta e tudo mais, onde você pode aprender literalmente tudo ali para poder montar o seu treino, a sua dieta do zero, ou até mesmo usar ali com os seus alunos se você for profissional da área. Lá a gente vai explicar sobre como que acontece ali a melhora ou a piora da flexibilidade metabólica e da sensibilidade à insulina. Mas você não tem obrigação de saber sobre isso, afinal de contas, você entrou nesse vídeo aqui por curiosidade, para poder aprender um pouquinho mais. Então, dando uma resumida para você, quanto mais alto for o seu percentual de gordura, geralmente menos eficiente o seu corpo vai se tornar em construir massa magra e mais eficiente ele se torna em ganhar mais músculo, construir mais gordura. Ele tende a responder pior. É como se você não conseguisse aproveitar tão bem aqueles nutrientes que você está consumindo. E eu sei, vai ter alguém no
nos comentários que vai falar: ah, mas o fulano de tal fazia dessa forma, os bodybuilders na antiga faziam dessa forma, o Kevin Levrone fazia isso e secava em não sei quanto tempo. Tá, mas primeiro, a gente não pode fazer esse cherry pick que a gente chama, que é você escolher casos específicos para poder justificar uma atitude que não é convencional ali, que a gente vê que não é tão eficiente. A gente tem que lembrar também que nesses casos existia não só uma genética extremamente favorável, mas ao mesmo tempo o consumo ali de esteroides anabolizantes, muitas vezes de GH, que a gente não pode negar que ia acabar influenciando de alguma forma também no metabolismo desses indivíduos. Não à toa você acaba vendo ali bodybuilders naturais fazendo bookings limpos, né? Fazendo ali um período de ganhos muitas vezes o mais limpo possível, comida limpa, sem ficar zaralhando na dieta, sem ficar deixando o percentual de gordura descontrolado, porque eles têm menos margem de erro justamente por não ter essa polifarmácia disponível ali e ter que recorrer a métodos um pouco mais orgânicos, vamos dizer assim. Mas agora que você já tem um contexto um pouco geral de como as coisas funcionam e do porquê de cada uma delas, acho que dá pra gente entrar um pouquinho no viés um pouco mais prático da coisa, né? Pra quem que vai compensar o booking e pra quem que vai compensar o main gains? Que afinal de contas, não adianta eu chegar aqui e cagar regra falando que essa estratégia vai ser a melhor de todas. A gente sabe que são casos e casos dependem um pouco. Começando pelo mais tradicional, quando a gente fala do booking em si, primeiro a gente já viu, não compensa aquele booking sujo que você deixa o percentual de gordura descontroladaço subir numa velocidade absurda. Mas o booking convencional, mantendo um percentual de gordura ali minimamente agradável, é interessante pra caramba, tanto pra aquela galera que é um pouco mais iniciante, quanto também pra aquela pessoa que, sabe aquele cara que ele frequenta a academia, nível de treino dele não é tão alto, ele não faz dieta muito a sério, no geral ele é quase que um iniciante, só que aquele iniciante eterno, sabe? Aquele cara que nunca levou as coisas muito a sério. Pra essas pessoas compensa bastante você fazer um booking, tá? Por quê? Porque ele ainda não explorou muito bem o que é a capacidade de ganhar massa magra do físico dele. Então aquele corpo que ainda consegue ganhar bastante massa magra, ele tem uma capacidade melhor ali de aproveitar essas calorias e os nutrientes que forem disponibilizados para poder construir mais massa magra. Então essa pessoa, por exemplo, ela pode pegar ali o que é a manutenção dela, vamos supor, comendo 2.000 quilocalorias ali, ela acaba conseguindo manter o peso dela, nem sobe nem desce. Ela pode pegar 20, 40% disso até e usar ali para adicionar um superávit, ou seja, para comer a mais de calorias do que o que ela só manteria o peso dela. Na prática, isso vai dar aproximadamente aí umas 400 a 1.000 calorias praticamente. E a gente tem um outro caso, que é do indivíduo que já treina há mais tempo, já leva as coisas um pouco mais a sério, já passou por um cutting antes. É aquele cara que ele tá no intermediário avançado já, ou às vezes já é até mais avançado mesmo, já treina há mais tempo. Para esse cara, compensa muito mais ele fazer uma estratégia de main gains, aonde ele vai ficar ali num leve superávit, coisa de 10, 20, 25 no máximo por cento do que seria a manutenção dele. E na prática, o topo disso vai ser a base do que era ali a estratégia de booking em si. Então esse cara ele vai comer ali 200, 500 calorias a mais ali do que seria a manutenção dele, entende? Porque no geral, a síntese proteica que esse cara tem, ou seja, a proteína que o corpo dele consegue construir e aproveitar, vai ser muito mais usada para manter a massa magra que ele já tem também. E a gente sabe, você já deve estar cansado de ouvir isso. O músculo, ele é um tecido muito caro para o nosso músculo manter. Então por isso que muitas vezes o cara que é avançado, ele não consegue ganhar mais tanto músculo, porque ele não tem só que ganhar o músculo novo, mas ele tem que manter o que já existe. E agora que você já sabe um pouquinho desses dois cenários, cara, dá pra gente ser bem mais realista aqui, né? No final das contas, as duas estratégias são praticamente a mesma coisa. E você não tem que fazer só uma ou só outra. Você tem que ver como que tá sendo a resposta do seu físico, a sua individualidade ali e até o quão viável é para você manter uma estratégia ou outra ali e ir aplicando conforme necessário. Toda essa discussão de booking versus main gains acaba sendo uma discussão, sinceramente, meio inútil e que eu vejo que a maioria da galera só fomenta ela para gerar mais view aqui na rede social, coisa do tipo. E ela só existe porque os bodybuilders da antiga popularizaram muito, até influenciadores também, né? O que era o termo ali de booking, como se fosse aquele booking sujo, comendo ali, refeição livre todo dia e o caramba. Que a gente viu aí, como eu falei de booking da maneira como realmente deve ser, cara, por mais que seja um pouquinho a mais a quantidade de calorias, ainda assim, na prática, você vai ter que ir subindo isso aos poucos quando você sair de um cutting ou de uma dieta reversa ali para passar para esse período de ganhos. Então, conforme você vai subindo as calorias aos poucos, você vai notando a resposta do físico, você tem que ter esse feeling. E se você não tem, de repente, pode ficar à vontade para clicar no primeiro link da descrição e vir conhecer um pouquinho mais da minha consultoria. Lá eu vou
ter o maior prazer do mundo em te atender pessoalmente ali com isso, ver o teu caso de perto e te ajudar da melhor forma possível para tua realidade também. E se dá para concluir uma coisa aqui com esse vídeo, é que no final das contas, o mais importante é você ter um superávit ali moderado e controlado de alguma forma. Então, pô, mete ali 5 até uns 15% a mais do que seria a sua manutenção, que vai estar de excelente tamanho. E eu sei, eu tenho que ensinar a vocês como que você pode calcular mais ou menos ali a quantidade de calorias que você gasta para poder estimar isso na sua dieta, né? Eu vou fazer um vídeo sobre isso depois. O que você vai ter que fazer é realmente tentar maximizar o ganho de massa magra e minimizar o ganho de gordura, porque afinal de contas isso vai facilitar muito o que vai ser o seu cutting ou um mini cutting que você vier a fazer mais pro futuro, que é justamente onde você vai ver o resultado de todo o trabalho que foi feito ali nesse período de ganhos. Você só não vai ver tanto resultado se você não clicar no botão de se inscrever aqui do canal e também já dar aquele like para poder fortalecer o meu trampo. Mas eu quero saber de você realmente como que é para você, se você gosta realmente de, pô, comer mais calorias e sair ali, pô, isso é adoidado, subindo um percentual de gordura e não tô nem aí, depois seca, ou se você é um cara, uma moça que gosta de manter o físico um pouquinho mais e fazendo esse processo mais lento, mais gradativo. Eu gosto sempre que vocês comentam aqui, a gente consegue ter essa troca nos comentários e enriquecer um pouquinho também da nossa prática, do nosso conhecimento. Então já comenta aí, ajuda o coleguinha aí que tá nos comentários também da melhor forma possível. Espero que você tenha curtido esse vídeo e tenha te agregado de alguma forma. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!